Vou esperar mais gente entrar pra gente começar a nossa live, tá? Gente, vou pedir uma coisa pra vocês. Compartilhem também muito a nossa live de hoje, por favor. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma maratona de pregação do Grupo Juventude Ativa com o tema Aparição de Jesus. E eu espero muito que vocês gostem, porque eu tenho certeza que foi preparado com o maior carinho para vocês. A gente vai começar com uma oração inicial, então eu quero pedir para vocês fecharem os olhos. E não só pedir para Deus, mas também agradecer pela vida, pelo que Deus te deu, por você estar vivo hoje, por você poder acordar de manhã e falar bom dia, né? Então, eu quero muito que vocês fechem os olhos e reflitam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Levanta-se Deus, intercedendo pela bem-aventurada Virgem Maria, a São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje eu vou convidar o Bruno, que participa do grupo JOSC, para nos ajudar a fazer essa live maravilhosa, né? Oi, Bruno, tudo bom? Tudo Boa bem? tarde, seja bem-vindo à nossa live. Obrigado. De nada. A palavra é Então, sua, tá? Pode ficar à vontade. então, beleza. Boa tarde a todos, né? Agradeço pelo convite e vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, participo do grupo Tiração JOSC, né? Já tem 5 anos. E atualmente estou na coordenação, né? Deste grupo que tem tanta história, né? E é um grupo bastante conhecido, assim, também como já, né? Os dois sempre teve atividades muito juntas, muito participativas, né? Várias pessoas, né? Já participaram dos dois grupos. E, né, com a graça de Deus, hoje fui convidado, né, a partilhar sobre o tema, né, das aparições de Jesus, né. Eu estava assim, né, estudando, né, para esse tema, eu vi que a aparição de Jesus ela é dividida em 3 etapas, né. Na verdade, são as aparições em Jerusalém,
Deixa eu anotar aqui. As aparições na Galileia e as aparições que são mencionadas por Paulo. Dentre essas aparições, né, algumas são mais breves, outras são mais longas e algumas são mais, assim, né, mais reflexivas, né, dentro do contexto, né, que nós, cristãos, temos que reconhecer, né, o significado, né, dessas aparições. E já começa com a primeira aparição, né, que foi logo no domingo de manhã da ressurreição, que foi a aparição para Maria Madalena e a Maria, mãe do Tiago, quando elas foram lá no túmulo, né? Né, elas foram lá, né, retirar, ver o corpo de Jesus, mas chegaram lá, não tinha mais o corpo de Jesus, né? E essa primeira aparição, para quem, né, não precisa pegar a passagem, mas ela está em João, mas ali, né, essa passagem menciona quando ela questiona, né, onde está o corpo de Jesus? E aí tem aquele anjo, né, todo vestido de branco, né, que ele diz, aonde procurais, né? Procurais aquele que está morto entre os vivos, né? No caso, que era Jesus. E, no caso, também, né, ela confunde um jardineiro, que na verdade era o Senhor, né? E pergunta, né, para esse jardineiro aonde levaram o corpo, né? E ele pergunta, por que choras, né? Mas aí, ela foi, a hora que ela ia se embora, né, esse jardineiro chama ela pelo nome, né? Maria. Ela já vira e já fala para ele, né? Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconhece, né? Que é o Senhor ali neste momento, né? Ou seja, ela não conseguiu reconhecer ao Senhor, né? Ela estava tão aflita naquele momento que o corpo de Jesus tinha sumido, que acabou, né? Deixando isso de lado e não reconheceu que o Senhor estava ali, né? Junto com ela. E tem uma nessa passagem, né? Diz também que Jesus diz para ela que não me retenha, que quer dizer assim, não me toque, né? Mas é no sentido de que, né, ela estava tão assim, né, que ela queria tocar mesmo o corpo de Jesus para acreditar que realmente ele ressuscitou e estava ali em pé de frente para ela, né? Mas Jesus diz isso, né, não como, né, uma falta de educação, não me toque, mas é porque ela precisava anunciar aos discípulos, né, que Jesus ressuscitou, mas acima de tudo que não precisava, né, tocar para acreditar, né? E ela não podia ter a incredibilidade de olhar para Jesus e tocar para acreditar que ele tinha, né, que ele estava vivo, né, que ele teve a sua ressurreição em carne, em corpo e em alma. E nesse sentido também outra reflexão, né, que eu notei que bastante interessante, que quando ele chama ela pelo nome, né, que no primeiro momento ela não reconheceu, né, que era Jesus e confundiu ele com o jardineiro, né, que estava lá. Mas em Isaías 43, né, diz que eu te chamo pelo nome, assim como Jesus chamou, né, Maria Madalena, no caso, chamou ela Maria, ela já reconheceu que era o Senhor, né? Então essa reflexão é bastante interessante, né, que o Senhor nos chama pelo nome e saber, e através disso a gente consegue reconhecer, né, que o Senhor nos chama e que o Senhor, a gente não precisa, né, tocar assim fisicamente o Senhor para reconhecer o seu chamado. A segunda aparição é bem breve também, né? Foi a Pedro, foi em Jerusalém, foi no mesmo domingo também, né? Foi lá, não sabe certo se é à tarde, se é de dia, né? Porque os evangelhos eles eles não seguem muito a ordem cronológica, são mais a ordem moral. Mas a terceira aparição, né, que é bastante interessante, foi aos discípulos de Emaú, que está em Lucas capítulo 24, e foi um domingo à tarde. E lá ele diz assim, né? E essa passagem é bastante interessante porque Jesus caminha com os discípulos de Emaús, né? E no meio do caminho vai conversando com eles, né? Onde eles dizem, né, que como se fosse um desconhecido, não sabeis, né? Que os sacerdotes mataram, né? O Jesus Cristo e tal, né? Todos estavam esperançosos que ele ia vir, né? E vinha reinar, e ia libertar Israel. E Jesus vira e fala para eles, né? Como sois tão lentos, né? E mal entendidos. Aí, com o passar, né, dessa caminhada com eles, eles dizem, né, nosso coração não ardia quando ele falava conosco, né, quando ele mencionava as escrituras. E trazendo essa reflexão dessa aparição é desse jeito, né? Às vezes a gente tem o nosso coração que age juntamente com o Senhor. Quando ele fala conosco, quando ele toca lá no fundo do nosso coração, né, quando os nossos pensamentos sabem, né, aquilo que é certo, aquilo que é errado. E o nosso coração sente a presença do Senhor. Por mais que a gente não reconheça Ele visualmente falando, né? A gente reconhece Ele através do nosso coração, onde o Senhor gosta de agir, né? Principalmente. Onde Ele consegue, né, implantar o teu amor, a tua graça.
através do nosso coração, da nossa alma. E por isso que essa passagem do discípulo de Emaús é bastante interessante, né? Essa aparição vem a demonstrar, né, também que é outra, né, falta de reconhecimento de Jesus, assim como a primeira. Maria Madalena não conseguiu reconhecer, né? E assim também foi os discípulos de Emaús. A quarta aparição, né, está em Lucas 24, aí ele já apareceu para 11 apóstolos, exceto São Tomé. Naquele caso, né, eles estavam todos inquietos, né, estavam escondendo dos judeus, e eles tinham dúvida, né, nos corações deles, no sentido de que, né, o que queria acontecer, né, depois que Jesus morreu, no caso, né, eles não tinham um caminho a seguir, né, não tinha, que o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles, né, para direcionar o que eles tinham que fazer, e isso deixava eles inquietos e com muitas dúvidas, né. Mas aí, né, durante essa aparição para os 11 apóstolos que estavam presentes, essa aparição também foi no domingo, né, à tarde, à noite, né, de acordo com os teólogos. Mas quando Jesus apareceu para eles, né, ele estava explicando, né, porque tudo que tinha que acontecer com o Senhor tinha que ser cumprido pela lei de Moisés, né? Ele tinha que ser morto, né, no caso ele tinha que ser desprezado e para ele, né, ressurgir no terceiro dia. E nesse sentido, né, os corações deles começaram a se acalmar. Quando Jesus foi explicando, né, e Jesus também, né, teve a sua exortação, a primeira exortação e a promessa para os apóstolos, né? A primeira que ele diz, fique na cidade, né, de Jerusalém, que era para ficar até, né, o Espírito Santo descer sobre eles, para depois direcioná-los, né? E a promessa do Espírito Santo mesmo, né? Onde ele disse, né, para ficar que o Espírito Santo ia vir, né, ia dar força sobre eles para direcionar eles nos caminhos que o Senhor queria naquele momento. E toda aquela inquietação, né, ela se desfez naquele momento, né. Assim também é conosco, né, quando o Senhor vem falar, né, quando estamos em alguma inquietação, alguma tribulação, ele vem direcionar isso com calma, né. Se a gente for, quando a gente busca, né, essa intimidade com o Senhor, a gente consegue escutá-lo e a gente vive em paz acima de tudo, porque a gente sabe que tem um Deus que está cuidando de tudo. E se tem um Deus cuidando de tudo, não há o que, né, ficar inquieto. Né? Por mais que o nosso humano, né, sempre é desconfiável, né, não tem, é característica humana, né, natureza humana é isso. Né, o nosso Senhor sempre deseja a paz, né? Quando ele entra também, né, lá nesse lugar, né, que os discípulos estavam fechados por meio dos judeus, lá mesmo, né, ele diz, né, que a paz esteja convosco, né? Que ali eles estavam com medo dos judeus e não queriam sair para fora, né? E a quinta aparição está em São João também, né? Isso foi uma semana após a ressurreição, no caso, hoje mesmo, né? Uma semana após a ressurreição de Jesus, está em João, só porque aí, dessa vez está com São Tomé. Essa também é uma das passagens, uma das aparições mais marcantes, né? Uma das passagens do Evangelho que mais marca, né, também o Senhor, né? Porque, como eu disse anteriormente, né, estavam com medo dos judeus e se trancaram, né? Mas São Tomé não estava, né, naquela quarta aparição que mencionei agora há pouco. Assim que São Tomé vê, e aí ele reage assim, né, como se ele quisesse uma prova que realmente era o Senhor, né, que a gente sabe da história. Se é tu mesmo, né, deixa eu tocar essas feridas, né. E isso demonstra muita característica nossa hoje, né? Porque São Tomé teve um olhar humano, não um olhar espiritual naquele momento, né. Se ele tivesse um olhar espiritual, ele tinha reconhecido Jesus, ele não precisava tocar a ferida de Jesus, né? Mas o Senhor também vem dizer, né? Bem-aventurados aqueles que creem, mas não veem. Né? No caso que somos nós, né? Que somos os apostolados, né? Depois de 2000 anos. A gente não viu, mas a gente crê, né? E a gente luta, né? Para aprimorar essa fé também no Senhor, para ter mais intimidade, né? Porque, acima de tudo, é um grande mistério, né? A gente não consegue decifrar tudo por uma parte. Somente Deus, né? Mas, como Deus é a fonte de todas as coisas, a gente sabe que todo mistério parte do amor, né? O amor, ele gera tudo o que vem depois, né? Por mais que o mistério tenha dor, sacrifício, a fonte de tudo é o amor. Por isso que a gente não consegue desvendar, né, tamanha grandeza desses mistérios de uma forma plena, né? Nem todos os grandes santos, nem todos os teólogos, né, conseguem mensurar isso e descrever para nós, conseguir explicar tudo, né? Que é essa natureza divina e humana do Senhor, né, ao mesmo tempo ali presente, né, de corpo e alma para eles. Outra característica importante, né,
de São Tomé foi a incredulidade mesmo, né? Ele foi incrédulo naquele momento, né? Quantas vezes a gente também é nesse sentido? A gente necessita de uma prova real mesmo, né? Que o Senhor age nas nossas vidas, que Ele faz as coisas acontecer, né? Ele tem que fazer as coisas acontecer para a gente ver que tá dando certo. Mas, né, a gente tem que entender que as coisas de Deus não é no nosso tempo, né? Então, tem essa questão que a gente sempre bate o martelo, mas a gente sempre volta nele, né? É difícil a gente também né, saber esperar, reconhecer o tempo do Senhor nas nossas vidas, porque isso exige sacrifício, exige, né, insegurança, exige até mesmo, né, a falta de esperança, né? Às vezes a pessoa já não vê mais saída e aí, né, ela acaba fragilizando a sua fé mesmo nesse sentido, né, querendo uma prova real do Senhor. Mas o Senhor, ele age, né, devagarzinho, né, de forma que a gente não consegue notar. E assim as coisas vão acontecendo, né? E quando acontece, às vezes também a gente nem nota, né, que o Senhor fez aquilo para nós e as coisas estão, né, nesse sentido, estão fluindo. E é assim que o Senhor também nos remete à questão da paz, né? E nesse sentido, como eu já disse, né, a paz esteja conosco. É nesse sentido, né, que ele nos quer sempre. Por mais que é um caso até curioso, né, que a gente for parar para refletir por causa dessa pandemia, né? O pessoal, todo mundo fechado, assim como eles estavam com medo dos judeus, mas a gente está, né, o pessoal que se fecha mais está com medo de pegar o vírus nesse sentido, né? Mas a questão é ter um olhar mais espiritual mesmo, um olhar mais de fé. Não ter um olhar humano, né, para ter fé, para acreditar, né? Eu rezo por aquilo, assim, se não acontecer, eu não vou acreditar, né? Não é o correto, a gente sabe. Então, essa questão do olhar de fé, ela é trabalhada também com muita ação, com muita dedicação, né, indo na Santa Missa, procurando estudar sobre o Senhor, né, que aí a gente começa a ter esse olhar mais espiritual, né, e a partir do momento que a gente vê esse olhar espiritual, a gente começa a conseguir ver mais sentido e propósito nas coisas, né. Hoje eu vou fazer um grupo de oração, né, para uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 10, 15 pessoas. O propósito é o mesmo, né? Não importa se a gente conseguir atingir um, se a gente conseguir partilhar, a gente conseguir estudar. Esse é o olhar espiritual, né? Esse é o olhar que nos move. Porque é um olhar que a gente não está vendo o resultado, entre aspas, né? Mas o Senhor, ele vê, né? E a gente sabe que a gente está alcançando de alguma forma, né? Que o Senhor, ele nos direciona. Se ele direcionou isso, né? A gente faz a nossa parte, ele faz a dele. Não importa se a gente vê resultado ou não, né? O que importa é que a gente está cumprindo aqui a vontade do Senhor. Vamos para a sexta aparição, que foi no Ato dos Apóstolos, né? Tá lá na passagem do Ato dos Apóstolos. Essa terceira aparição foi durante os 40 dias após a ressurreição. Ela também foi aparição aos apóstolos, né, e outras testemunhas de acordo com os teólogos. E nessa aparição, o Senhor ele faz uma ordem, né, que era para não se afastar de Jerusalém novamente, né, até vir o Paráclito, que era o Espírito Santo. Né, ou seja, o Senhor ainda pede para eles esperarem mais um pouco, né, porque até a vinda do Espírito Santo foi 50 dias, né, após a Páscoa, após a ressurreição. Então, os discípulos nesses 50 dias estavam sendo orientados pelo Senhor durante essas aparições. E lá, né, ele falou outra reflexão, né, que eles ainda, para eles, era um mistério, né. E João tinha sido batizado na água, mas o Espírito Santo vinha, né, para batizá-lo no Espírito. Aí eles, né, não entenderiam ainda, né, até a vinda do Espírito Santo. O Espírito Paráclito era a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Assim que o Senhor fizesse a sua ascensão, o Espírito Santo descia, né, para não nos deixar só. E aí viria esse batismo, né, que era diferente, que era do batismo da água, que seria o batismo no Espírito Santo, né, que nos tornaria, né, mais íntimo do Senhor e nos daria força, né, para a nossa caminhada aqui na Terra. E sem o Espírito Santo a gente não conseguiria, né, mover a nossa fé, né, a igreja não estaria até hoje, né, mais de 2000 anos, não teria nada disso, né, da nossa fé. Vamos para as aparições na Galileia, né? A gente tinha falado das aparições em Jerusalém. Todas essas aparições que mencionei anteriormente foi em Jerusalém. Agora as aparições na Galileia. Lá ele aparece para 7 discípulos, né? Essa passagem está em João também. Lá você consegue descobrir os nomes dos discípulos que Jesus apareceu, mas é outra passagem bastante interessante também.
que é lá na margem do Mar de Tiberíades, né? Onde tem a pesca de Pedro, né? Onde Pedro estava ali com o João, né? Na Bíblia eles falam discípulo amado que estava com ele, né? Mas o discípulo amado a gente sabe que é o João. E aí estava junto com ele, né? Durante essa pesca, mas eles não tinham pegado nada, né? E aí eles ficaram, né, meio assim. E estranho que Pedro, né, era um pescador, assim, de muitos anos mesmo. Então, quando ele viu que não tinha nada, ele já iria embora, né? Mas, né, surge um homem, uma voz que diz, né, jogue a sua rede, né, pelo lado direito. Aí ele fica meio assim, né, mas como assim, né? Ele já pesca há muito tempo, né? E nessa área aqui não vai dar peixe. E aí ele joga a rede, né, quando é fé. Veio um tantão de peixe, né, em torno de 53 peixes, assim, na rede. E aí o João, né, reconhece que é o Senhor, né, pela ordem, né, pediu a Pedro jogar a rede. Aí o discípulo amado reconhece, né, que é o Senhor naquele momento. E aí o Pedro já se alegra também, né, e já sai do barco, já vai para a margem, né. O interessante, né, que era muitos peixes, a rede não se rompeu, né, ou seja, o Senhor cuida de todas as coisas, né, por mais que Pedro estava ali angustiado por não ter pescado nada, ele conseguiu pescar uma boa quantidade, né, e mesmo assim a rede não se rompeu, né, suportando, né, para alimentá-los naquele momento, né. E aí Pedro reconheceu, né, a grandeza do Senhor novamente, né, na aparição. Reconheceu, né, que Deus estava ali com ele novamente, mas necessitou de outra prova também, né? Somente quando os peixes vieram que ele reconheceu que é o Senhor, assim como o João também. Então foi outro caso, né, que aconteceu que essas aparições nos ensinam que muitas vezes teve que ter a prova, né, para eles reconhecerem o Senhor. A oitava aparição, né, foi ao grupo de 11 apóstolos também, e foi a montanha que o Senhor tinha designado, né, para eles irem. Essa oitava aparição está em Mateus, né, capítulo 28. Nessa aparição, né, tinha a exaltação da promessa do Senhor, né, de ensinar tudo aquilo, né, que ele tinha pregado para os discípulos. É, no caso, tudo aquilo que ele ensinou, né, todas as suas pregações nas sinagogas, todos os seus mandamentos, né, tudo aquilo que ele deixasse, o Senhor os direciona. Aí eles começam já a ter um caminho, né? Ou seja, aqueles 43 dias mais ou menos que os discípulos estavam, né, se interagindo com o Senhor até o Senhor direcionar, eles já começam a ter uma noção do seu propósito, que é anunciar e pregar o Evangelho. E lá, nessa aparição, o Senhor já começa a dizer, né, ensinai tudo às criaturas, né, aquele dia, outra coisa também, né, outra promessa que ele faz, que ele estará conosco todos os dias até o fim. Então, nesse sentido, é outra coisa que a gente também deve ter essa promessa em nosso coração, né? O Senhor estar conosco, né? Não somente com o Espírito Santo, mas estará conosco todos os dias da nossa vida até o fim. Essa é uma das finais, né, das aparições do Senhor. E, e ela é a que designa mesmo os apóstolos, né, a sair, a pregar o Evangelho a toda criatura até os confins da terra. Antes, né, antes do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo vem mesmo, que aí eles já vão, né, pregar sobre todos os ensinamentos que Jesus teve para eles. E as aparições agora mencionadas por Paulo, né, que foram Cefas, né, onde ele apareceu para Cefas. Essas aparições mencionadas por Paulo, elas estão no 1 Coríntios capítulo 15. Lá tem todas as aparições, né, que são mencionadas pelo apóstolo Paulo. Tem um grupo dos 12 também que está lá. Tem aparição para Tiago, tem aparição para mais de 500 pessoas também lá. E, e após, né, os 1 Coríntios também tem aparição para os apóstolos também. Mas, e a última aparição que veio do Senhor, né, nada mais, nada menos que um nosso maior, né, o maior, assim, um dos maiores santos, na verdade, né, da questão do estudo da carne, do estudo da alma, né, em conjunto, é o apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, né, e apareceu para ele, o Senhor apareceu para ele em Damasco, né, e pelo menos 2 anos, esse foi a última aparição, porque foi 2 anos depois da ressurreição. Então, é uma das mais marcantes, né? Porque o Senhor aparece para o Saulo, né? Que era o maior perseguidor dos cristãos na época. Matou muitos cristãos, o Saulo, né, no caso.
E, né, o Senhor aparece para ele, né, durante a sua caminhada para Damasco, né, e pergunta por Saulo, Saulo, por que tu me persegues, né? Aí Saulo se encontra com outro homem designado pelo Senhor, né? E era um profeta também, onde direciona, né, com esse novo batismo para o Paulo. E dá seguimento, né, à vida cristã de Paulo. E, na verdade, ele se converte ali, né, com esse outro homem que o Senhor designou. E lá ele começa a chamar Paulo, né? E a partir daí ele começa a pregar, né, o seu evangelho pelo Senhor de uma forma muito profunda, né? Como a gente vê diversas cartas de São Paulo. Na missa mesmo, né, a gente vê que praticamente todas as leituras têm a carta de São Paulo, que ele foi um grande ensinador, né? Ele foi aquele que viveu muito íntimo com o Senhor, né, após a sua ressurreição depois de 2 anos. Talvez ele seja aquele que ele também necessitou de uma prova, né, onde o Senhor apareceu para ele para dizer, né, por que que ele perseguia ele. E aí direcionou, né, no caso, Paulo para sustentar a sua igreja, né, ali na Roma, ali naquelas cidades vizinhas. E Paulo, né, a gente tem que tomar como bastante exemplo, porque ele é um grande estudioso, né? Assim, ele reconheceu o Senhor na sua vida e no sentido de entrar, né, a viver, deixar o Senhor viver por ele, né? Onde ele mesmo diz, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Ele chegou a um grau, né, de intimidade com o Senhor, né, de proposta, de missão, de evangelho, que já não, ele não se importava mais com ele mesmo, né? Para ele, né, era importante que o Senhor aparecesse, né? Que ele diminuísse, que ele cresça. Então, Paulo, nessas aparições, é o que mais, assim, né, moveu a igreja no sentido de, depois de muito tempo, né? E foi 2 anos depois da ressurreição, então, os apóstolos ainda, né, a maioria já tinha morrido ali, né? Era perseguido, né? Porque Paulo mesmo já tinha, Paulo quando era Saulo tinha perseguido muitos cristãos e matado. Mas depois disso, né, foi uma vida, uma conversão praticamente de corpo e alma de Paulo, né? Onde ele se entregou verdadeiramente ao chamado dele para o Senhor, entregou verdadeiramente a sua missão, né? Assim como ele estava preso, né, acorrentado, né, quando eles prenderam Paulo, São Paulo, estava acorrentado ali, né, sem esperança, mas ele era alegre, né? Cantavam na prisão, ele mesmo passando fome, né, tudo quanto é tipo, apanhava dos guardas, ele diz uma única frase, né? A tua graça me basta. Ele repetia, a tua graça me basta, a tua graça me basta. E isso foi um dos maiores ensinamentos que a gente leva para a nossa vida do Senhor. A graça do Senhor nos basta, né? Que o Senhor nos motiva, que o Senhor nos leva. Apesar de tudo, né? Apesar das correntes que nos prendem. Apesar, né, todas as decepções, angústias, de todos os sofrimentos. A gente sabe que se a gente dizer a tua graça me basta, a gente consegue caminhar, né? Aqui na Terra com a nossa fé, com a nossa missão, né, para que o mundo não seja a página final da nossa história, né, para que Deus seja a página final da nossa história, né, onde a gente pode mesmo, né, mencionar, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, a partir do servir, né, do sacrifício, né, a gente consegue, né, refletir a imagem do Senhor através das nossas palavras, dos nossos gestos, por mais pequenos que sejam, né, são gestos que contêm amor, e como eu disse no início, né, a fonte de tudo é o amor, ele que nos move. É ele que nos aperfeiçoa, né, com o passar do tempo. É ele que vai direcionar, né, as nossas vidas de uma forma mais, não vou dizer uma forma 100% feliz, né, porque aqui neste mundo não é possível isso, mas de uma forma plena no Senhor, né, e a esperança de que um dia a gente vai, né, encontrar com Ele, né, com a glória do Senhor, porque para isso que somos chamados, né. Se não for assim, a vida não tem menor sentido, né, se a gente for parar para pensar, né, porque o início de tudo, né, o Senhor é o alfa e o ômega, né? A gente veio, a gente vai, né, voltar para Ele. Essa é a nossa vida, esse é o nosso sentido, né? Então, que não possamos necessitar, né, de aparições do Senhor, né, para nós acreditar, mas que possamos reconhecer através de outros, né, de outras aparições que já teve na Bíblia e tomar, né, essas aparições com reflexão, com apoio mesmo, como incentivo na nossa fé, com tantos personagens, né, na Bíblia, né? Na verdade, personagens não, né? Pessoas mesmo de verdade que estiveram lá,
que viveram, né, na presença com o Senhor e aprenderam, né, acima de tudo, a amar, né? Acima de tudo, aprenderam a reconhecer ao Senhor de uma forma espiritual, não de uma forma visual, né? Que é isso que acontece muito. Se a gente conseguir, né, aprimorar essa visão espiritual, essa visão, né, de intimidade com o Senhor, a gente consegue, né, levar a nossa fé adiante, a gente consegue trazer mais pessoas para o Senhor, a gente consegue pescar mais peixe, a gente consegue ficar mais em paz, a gente consegue, acima de tudo, né, fazer a vontade do Senhor, né, para que Ele cresça e nós diminua. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Para seja louvado. Eu quero te agradecer imensamente, tá? Por você ter falado um pouco sobre as aparições de Jesus, sobre o que você sabia, você repassar para a gente. Eu também queria agradecer ao Grupo JOSC e foi um prazer imenso, imenso mesmo te conhecer, tá? E volte sempre, você está sempre bem-vindo ao nosso grupo. Sempre que você quiser precisar da gente, a gente sempre vai estar à disposição. Amém. Muito obrigado, Yas. É um prazer estar com vocês. A gente possa partilhar mais coisas juntos também, né? Se Deus quiser. Se sempre precisar, estamos aí, tá bom? Até mais. Tá Tchau, tchau. bom, muito obrigada. Até mais. Até mais. Que palavras, hein? Nossa, eu tenho certeza que cada um guardou as palavras para si, o que você entendeu. E antes de a gente encerrar a nossa sexta live, né, de maratona, eu quero dar alguns recadinhos. Que de segunda a sábado, o Grupo Juventude Ativa de manhã está postando sempre, todos os dias, o Evangelho 2.0. E no domingo, a gente sempre posta de manhã o musical Arcanjos, com o musical manda um vídeo de cantando alguma música e a gente posta. E também todas as quintas-feiras a gente está postando um TBTzinho sobre a passagem do grupo, sobre o que a gente já viveu, sobre as emoções que a gente já viveu do grupo, né? E é isso. Então vamos encerrar o grupo. Vamos encerrar a live, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, abençoe todos os médicos, todas as pessoas que estão com Covid, todas as pessoas que estão com câncer, ou com depressão, ou com alguma doença que não tem cura. Eu quero pedir para o Senhor guardar essas pessoas, protegê-las, que essas pessoas não percam a fé, né? E abençoe todas as pessoas que não estão se sentindo bem com o isolamento social, que já não está mais, como eu posso dizer, não está mais querendo, mas é preciso, né? Para a gente não se contaminar. Então eu quero que o Senhor Jesus proteja imensamente todo mundo, todas as pessoas. Agora, feche os olhos e faça a sua oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o pedido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, quero sempre deixar o convite, todos os domingos também. A gente está tendo a nossa maratona de pregação, e cada domingo com um tema diferente. Então, eu quero convidar para vocês, no próximo domingo também vai ter outra. E sempre quando vocês verem a live, guardar um pouco do que os pregadores falam aqui para vocês. Então é isso, eu quero agradecer muito, muito a presença de cada um. E volte sempre para nossa live. Agora a gente não está podendo ter presencial, mas é uma alegria imensa estar aqui podendo fazer essa live para vocês. Falar um pouco sobre Jesus, falar como Jesus viveu, como Jesus nasceu, falar um pouco de tudo. Então, um beijo e até a próxima.